Oi, Alane, vamos resolver aqui a tua questão. Ela fala que um recipiente contém álcool e água na proporção de 1:5. Eu chamei esse recipiente que ele fala aqui de recipiente 1, tá? E que ele tem um volume V da mistura. Obviamente que se ele tem álcool e água, então eu tenho uma mistura de álcool e água. E essa mistura tem um volume que eu chamei de V, tá? Aí ele fala que a proporção entre álcool, que eu chamei de Al, e água, que eu chamei de Ag, é de 1:5, ou seja, eu tenho uma parte de álcool para 5 partes de água, num total do volume V do recipiente, tá? Por isso que é do volume V, vezes o volume V. Aí, o que eu fiz? Aqui eu tenho uma proporção entre álcool e água. Aí eu vou construir essa proporção entre álcool e a mistura total e entre água e a mistura total. Como é que eu faço isso? A parte de álcool a gente já sabe que é 1. Tá vendo? Ó, álcool está para 1. E a parte total é a soma do álcool e da água. O álcool é 1 e a água é 5. Tá vendo? Ó? O álcool está para 1, assim como a água está para 5. Então, o total vai ser 1 mais 5, que vai ser 6. Ou seja, se eu quiser estabelecer uma proporção de álcool para o total da mistura, vai ser de 1/6 do volume. Ou seja, assim como o álcool está para o total, eu tenho 1/6 do volume total do recipiente 1, tá bom? E eu fiz a mesma coisa para a água. Eu estabeleci uma relação entre as partes de água e o total do recipiente. A água, a gente sabe que estava aqui para 5, ó. Então, água, 5. E o total, como eu já fiz aqui, é 6. Então, se eu estabelecer uma proporção entre a quantidade de partes de água e o total, eu vou ter 5/6 do volume total do recipiente, que é V, tá? Isso aqui foi para o recipiente 1. Depois, ele fala outro recipiente, que eu chamei de recipiente 2, com o triplo do volume. Se o recipiente 1 eu disse que tinha um volume 3, esse recipiente 2 vai ter um volume 3 vezes V, tá bom? Ele fala que tem uma proporção de álcool e água de 2:4, tá vendo? Ó? A proporção de álcool para água está para 2/4 do volume total do recipiente. Qual é o volume total do recipiente? 3V, porque é o triplo desse volume aqui. Então, eu vou ter 2/4 vezes 3V, vai dar 6/6V, que é 1V. Mas eu deixei assim porque vai facilitar o cálculo mais para frente, tá bom? Mas é a mesma coisa que 1V só. Aí, eu fiz a mesma coisa que eu fiz nesse aqui, eu vou fazer nesse aqui, ó. Inicialmente, a gente só tem a proporção entre álcool e água, mas eu vou criar de novo a proporção entre álcool e o total da mistura do recipiente e entre a água e a mistura total do recipiente. Vamos começar com o álcool. O álcool em relação ao total vai ser as partes de álcool que eu tenho nesse recipiente, que é 2, sobre o total. O total é a soma de álcool mais água. Álcool é 2, água é 4, vai ficar 2 mais 4, que vai dar 6. Isso é uma parte do volume total do recipiente, que é 3V. Então, vai ficar 2 sobre 2 mais 4, que vai dar 2/6, vezes 3V. Isso aqui eu vou ter 6/6V, tá bom? Que é 1V também. Coincidentemente, tá? Não é só porque esse aqui que é 6/6V, que esse aqui também tem que ser não. Isso foi só uma coincidência. E aqui, em relação à água sobre o total. As partes de água que eu tenho nesse recipiente são 4, ó, tá vendo? A álcool está para 2, assim como a água está para 4. Então, aqui a água está para 4, assim como o total, que eu já descobri aqui em cima, que era 2 mais 4, ou seja, 6. Do total do recipiente, do volume do recipiente, que é 3V. Então, vai ficar 4 vezes 3V, 12V sobre 6. Aí, pronto. Ele pede aqui, ó, juntando-se os conteúdos das duas jarras, obtivemos uma mistura de álcool e água na proporção de. Então, vê, se eu misturar o recipiente 1 com o recipiente 2, eu formei um novo recipiente, por assim dizer, que tem como volume total a soma desse volume com esse volume. Ou seja, vai ser V mais 3V e eu vou ter um volume de 4V. Aí, o que acontece? Se eu quiser saber a proporção de álcool no recipiente 3, eu vou somar as proporções de álcool no recipiente 1 em relação ao total e a proporção de álcool do recipiente 2 em relação também ao total. Ó, essa relação álcool sobre o total aqui no recipiente 1 era 1/6 de V, ó, 1/6 de V. E essa proporção de álcool em relação ao total, aqui no recipiente 2 é 6V sobre 6, tá vendo? Ó? 1/6 de V mais 6/6 de V. Deu um total de 7/6 de V. Essa aqui é a relação no recipiente 3 entre o álcool e a mistura total. Já a relação de água, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou somar aqui, ó, a relação de água em relação ao total no recipiente 1
e somar com a do recipiente 2, que é 12V sobre 6. Então, vai ficar 5V sobre 6, que é essa aqui, mais 12V sobre 6, que é a do recipiente 2. Somando isso aqui, eu vou ter 17V sobre 6. Então, se eu quiser a proporção que ele pede aqui, que é a proporção da mistura de álcool e água, só eu botar essa soma que eu já achei, ó, de álcool sobre água. Vai ser 7V sobre 6 dividido por 17V sobre 6. Como aqui é uma divisão entre frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter 7V sobre 6 multiplicando 6 sobre 17V. Eu posso cortar 6 com 6 e esse V com esse V. E eu vou ter que a proporção entre álcool e água, nesse recipiente que foi a mistura dos dois recipientes iniciais, vai ser 7 sobre 17. Então, o gabarito aqui dessa questão, letra D. Então, vai só, acho que o bizu para poder responder essa questão é você entender como é que funciona a mistura. Uma mistura eu sempre vou ter uma parte de algo em relação ao total. Ele dá aqui a relação entre duas partes. Eu só mexi essa relação para ficar em relação ao total, tá vendo? Porque aí, no final de tudo, é como se eu cortasse total com total, entende? Porque aqui, ó, é a relação de álcool sobre o total. E aqui é a relação de água sobre o total. Então, quando eu divido álcool sobre o total dividido por água sobre o total, vai cortar total com total e eu vou ter álcool sobre água. Tá vendo? Eu fiz isso para poder cortar, tá bom? Então, você sabe mexer um pouco com essa questão de partes, mistura e o total delas. Sempre o total vai ser a soma de cada parte, né? O que faz sentido. E é isso, eu espero ter ajudado, tá? E bons estudos.